Senhor presidente, antes quero dizer ao nobre colega Pedro Rodrigues, que esteve aqui, que ele não precisa pedir desculpas, porque é reconhecido por todos os colegas servidores desta casa como um ser humano iluminado, um pai de família que muito bem representa esta casa. Bom, eu estive no Executivo até julho e muitas obras, muitas demandas da comunidade nós conseguimos contribuir no governo. E uma delas é a PPP da Educação Infantil, o qual, desde 2021, nós estamos cobrando nessa casa. Por quê? Porque o pedagógico é do município, porque tem retorno do Fundeb, porque nós compramos mais de 5.000 vagas e também para nós quebrarmos a indústria da vaga, que hoje muitos escritórios da advocacia ganham dinheiro em cima dos mais vulneráveis. Bom, eu quando estava lá também, com o colega Jack, que é presidente do bairro, de uma região que precisa muito, com o presidente da UAB, estivemos no Cabelon, que é a secretaria, a CEPLAN, que cuida das PPPs. E nós indicamos, e por isso eu faço uma cobrança aqui ao governo, que inclua como aditivo mais 4 escolas de educação infantil. Mais 4 escolas, porque é de extrema importância e nós estamos lutando desde 2012 por uma escola infantil na Rua dos Cesteiros, no Belo Horizonte, onde o projeto estava pronto e que foi mudado o projeto para 300 crianças, 90 berçários, e que nós, através do PAC, não fomos contemplados. Então, nós precisamos de uma escola de educação infantil para o Portal da Maestra, Altos da Maestra, Quênio, Belo Horizonte, aquela região. Então, eu espero que a administração, que inclusive tenho conversado com o Cabelon, que a Jéssica, que cuida das PPPs, está em São Paulo, num curso no BNDES, mas que quando retornar, nós sentaremos novamente 4 novas escolas de educação infantil. A do Mariane, nós construímos o muro em 2014 para ter uma escola de educação infantil no Mariane. Ah, mas vamos construir uma cidade nova. É pouco. Tem Vale da Esperança, tem Reolon, tem Castanheiras, tem Morada Feliz. Precisa ser construído mais uma escola infantil no Mariane. A região do Monte Carmelo, Teresópolis, precisamos mais uma escola de educação infantil ali sim. E o Campos da Serra, que estamos construindo mais 227 casas. Só tem a Suzy e a Serafine. Então, é de extrema importância que o governo construa, juntamente com as nossas indicações, mais 4 escolas de educação infantil. Até porque uma compra de vaga hoje deve estar em torno de R$ 1.080 e que nós, com certeza, vamos atender as comunidades que mais precisam. Antes de entrar no próximo assunto, quero saudar a Marlene Maria e também as mulheres que estão aqui. Lembrar que na semana retrasada, uma indicação minha, fizemos uma proposição valorizando a Delegacia da Mulher pelo seu trabalho e que foi aprovado por unanimidade em respeito a todas as mulheres da nossa cidade. Nós temos um projeto do SAMAI que é preciso que a gente valorize. Nós precisamos valorizar um projeto do SAMAI. E eu estive sábado no Brandalize, e também o Edson da Rosa estava representando essa casa, o Fantinel também estava lá, que é o projeto Aqui em Casa Tem Água. Então, hoje, das 130.000 ligações de água, nós temos 40% das casas que não tem caixa d'água. Se puder encostar a porta ali, por favor. Então, esse projeto, Aqui em Casa Tem Água, do SAMAI,
comandado pelo João Wes, também o Cafu, a Teira, é de extrema importância. No Brandalize, só no sábado, 52 famílias já se inscreveram para ter a caixa d'água de 1.000 litros. E o custo da caixa d'água, R$ 3,20 por mês. Por quê? Porque o SAMAI subsidia 75% da caixa. E a gente vem falando isso há tempo, há muito tempo. E que bom que o SAMAI, que bom que o Chico Spendorello também defendia esta causa, de que o SAMAI possa subsidiar caixas d'água para que não falte água. Até porque uma caixa d'água de 1.000 litros vai ter água para uma família para 4 dias. Então, senhor presidente, o subsídio é de extrema importância. E o morador tem 6 meses para fazer a substituição. Então, eu já quero anunciar aqui que no dia 20, o SAMAI estará no Vila Lobos, Vergueiros, aquela região, fazendo também o cadastro para a distribuição de caixas d'água. E no dia 17 de janeiro, nós estaremos com o SAMAI na nossa região norte. E muitas, milhares de famílias não têm caixa d'água. R$ 3,20 na conta d'água não se torna pesado. O SAMAI, como tem recursos, consegue subsidiar 75% e as famílias terão muito mais dignidade. Então, um belo presente do SAMAI para que as famílias não fiquem sem água. Está passando aí o vídeo, que foi inclusive distribuído no dia 50 e poucas caixas d'água. Bom, para encerrar a minha fala, senhor presidente, eu protocolei um projeto desta casa de que todos os projetos contemplados do Financiarte dediquem um dia, pelo menos, para as casas de idosos. Música, teatro, dança. Uma parte, vereador, por gentileza. Por quê? Porque nós já temos um projeto similar da SMEL, de que os aprovados do Financiarte possam também desenvolver um trabalho nas escolas. Então, eu, como venho da música e que tenho, nesse final de ano, visitado as casas de idosos, clube de mães, eu tenho percebido que nós precisamos, sim, valorizar nossos idosos. Então, o projeto é muito simples, de que pelo menos um dia, quem é contemplado no Financiarte possa ter o chamado da FAS. Lhe pedi uma parte. E estar lá numa casa de idosos, levando música, levando alegria, confraternização. Olha, ontem foi lá no Lar da Velhice. Quero agradecer muito o Grupo Alegria de Viver, os músicos voluntários. Nós estivemos lá cantando e fazendo um momento feliz dos idosos neste final de ano. Até porque a cidade precisa cuidar melhor dos idosos. Precisa cuidar melhor dos idosos e eu tenho muito orgulho de 2023, com o presidente dessa casa, ajudar a desenvolver o projeto Cuidado Subsidiado, que é recursos do fundo e que hoje 27 idosos têm alguém da família, um vizinho, recebendo um salário por cuidar do idoso lá na sua casa. Se não temos espaços em casa de idosos, nós precisamos sim oportunizar que alguém cuide do idoso lá na sua casa. Primeiro a parte do Jack. Obrigado, vereador Zé D'Ambrosio. Primeiro, parabenizar o senhor pelo excelente trabalho que o senhor faz nas comunidades, nos bairros. Obrigado. Um vereador voltado ao comunitarismo, parabéns pelo trabalho e reiterar aqui as palavras do senhor na questão do pedido que a gente fez ao governo das 4 escolas infantis. Então, pedir ao prefeito, ao vice-prefeito, ao Caberlon que
por favor, atenda a gente, porque é muito importante onde a gente realmente pediu, porque realmente precisa de escolas infantis para os trabalhadores poder ir trabalhar e deixar seus filhos com tranquilidade. Muito obrigado, vereador. Uma declaração de líder para finalizar meu raciocínio. Segue em declaração de líder da bancada do PSB, vereador José D'Ambrosio. Seu à parte, nobre colega Libardi. Obrigado pela gentileza, vereador Zé D'Ambrosio. Muito me orgulha poder dividir essa legislatura com Vossa Excelência. E mais do que isso, Zé D'Ambrosio, nós precisamos promover essas alterações que o senhor tratou do Financiarte e fomentar o Financiarte. A nossa bancada apresentou uma emenda modificativa, a nossa LOA, que amplia o Financiarte, garante dinheiro não só para o Financiarte, que teve algumas supressões do último período, mas também garante dinheiro para orquestra, para o coro municipal e também para a Orquestra Municipal de Sopros, que infelizmente perdeu quase metade da sua receita, Zé D'Ambrosio. Mais do que mudar a lei, nós temos que ter garantias que esses instrumentos culturais tenham dinheiro para se manter no próximo ano, senão o município vai fechar tanto a Orquestra de Sopros quanto o Coral Municipal, que infelizmente padece de verba e nesse ano perdeu quase R$400 mil no orçamento do município. Parabéns, Zé D'Ambrosio. Obrigado. Bom, Uma parte, vereador. seu à parte, nobre. Só queria fazer uma referência, justamente agora que o vereador Cláudio fala sobre isso, não ia falar nesse momento, né? Daqui a pouco também preciso sair da sessão, mas para referir que já está na conta da prefeitura, inclusive, eu não anuncio antes de que esteja, R$100 mil que nós conseguimos com o mandato do deputado Daniel Tzerziak, do PSDB, para viabilização do coro infanto-juvenil, né? Um projeto, ainda projeto de coro infanto-juvenil, que foi levado a várias escolas aqui do nosso município, já se apresentaram em alguns lugares, inclusive na Feira do Livro, tive a alegria de participar, e nós conseguimos uma emenda parlamentar, já que não fazia parte do orçamento da Secretaria nesse ano, mas para apoio à Secretaria de Cultura. R$100 mil também para o CEMAP. Peço uma parte, se possível. O centro que tem ajudado muito na questão da aprendizagem escolar, com foco para as altas habilidades, já que aqui na Câmara presido a Frente Parlamentar das Altas Habilidades, mas essa emenda é importante e que vem também para contribuir com a cultura, porque a gente não tem nenhuma dúvida da necessidade de ampliar recursos, o problema é de onde se tiram esses recursos, né? Mas a gente vai tentando contribuir de alguma forma, então esse recurso já está chegando também para poder ajudar a Secretaria Municipal da Cultura e da Educação. Obrigado, seu à parte, Calema Garbim. Colega D'Ambrosio, só esclarecer, acho que o vereador Libardi trouxe um assunto importante. Eu fui provocado na semana passada, inclusive, e questionei o secretário Gilberto Calafassi e o adjunto Francis Venturim com relação a este corte, que foi anunciado aí de R$850 mil para R$600 mil à Orquestra Municipal de Sopros. Conversei com a secretária Tatiane, se colocou à disposição, agora dia 16 tem uma reunião marcada junto com uma comissão representativa dos músicos que estarão na secretaria para que nós possamos entender melhor isso, porque de fato é um tema muito caro, especialmente para mim, que sei da quantidade de músicos que trabalham na nossa cidade, e muitos deles perderam vários jetons, aí, vários cachês nesse final de ano, né, tendo um corte pela metade nos eventos. Então, a secretária Tatiane Frisso, a quem agradeço, foi muito solícita, vai ouvir a pauta deles, a demanda deles, porque eu acho que é importante rever esse corte, ou pelo menos nós ponderarmos as razões para que isso seja evitado no ano seguinte. Muito obrigado. Obrigado, Caleb. Bom, para finalizar, eu quero dizer que meu mandato está à disposição, eu sempre quero estar presente nas comunidades. Uma parte, vereador. Seu à parte, então, depois eu finalizo. Em primeiro lugar, parabéns por um trabalho que ele já vem há muito tempo. Fico muito feliz em poder ser tua colega desde a legislatura passada e saber o quanto você trabalha pelos bairros da nossa cidade. Acho importante a gente fazer essa ressalva da questão da Orquestra Municipal de Sopros, que a gente tem esse corte e tem uma grande verba a mais na publicidade e propaganda da prefeitura. É algo que a gente já vem trazendo nesta Câmara e não podemos deixar de falar nesta última sessão. Então, que se tire verba de lá e se coloque na orquestra. Muito obrigada. Obrigado. Bom, quando estive no Executivo, inclusive saiu na imprensa, que o município, nos 4 anos, iria calçar de forma comunitária 100 ruas. 100 ruas. Tá, mas com dados aonde, de que forma? Bom, as obras que o SAMAI fará nos próximos anos, todo o paralelepípedo nós vamos reutilizar. Então, nobres colegas, estarei protocolando aqui uma frente parlamentar em defesa das pavimentações comunitárias. Isso em janeiro. Por quê? Nós vamos acompanhar todas as obras que o SAMAI
executará, e as pedras, o paralelepípedo, nós vamos calçar. São mais de 100 projetos que estão prontos, ruas de 100 metros, 80 metros, e parabenizo o Suzin, que está à frente da Secretaria de Obras, criando Uma parte, vereador. uma equipe para o saneamento, que eu venho cobrando desde junho. Aliás, reunimos com o prefeito e que deverá, a partir do ano que vem, ter uma equipe só para saneamento. E olha, muitos, eu sou meio teimoso, aliás, meio demais. Não vão abrir o quartel dos bombeiros, está funcionando. A capela mortuária do Vila IP não tem dinheiro, está funcionando. Porque as hortas não dá, estão funcionando as hortas. Então, eu vou ser muito teimoso de que nós precisamos calçar ruas. Economia de cascalho, mão de obra, dignidade, não tem barro, não tem mais poeira. Nós estivemos no Vila Lobos Vergueiros, assinando a Rua dos Brilhantes, a Rua dos Cristais, que é linha de ônibus. Os moradores querem pagar a sua parte, que é mão de obra e pó de brita. Então precisamos ter pedra, precisamos da equipe para fazer saneamento, inaugurar a rua de 50, 70, 100 metros, dar dignidade para as famílias. Então, a partir de janeiro, convido quem quiser fazer parte, estarei protocolando mais uma frente parlamentar em defesa das pavimentações comunitárias. Seu à parte, nobre colega Iago. Parabéns, vereador D'Ambrosa. Aqui também fazer uma ressalva, né? Parabenizar o secretário Lucas Suzin, que de imediato, quando a gente pede alguma coisa, ele está sempre ali, né, à disposição, atende o celular, consegue nos ajudar. Então, aqui fica o meu parabéns ao trabalho que o Lucas Suzin vem fazendo, né? Tenho orgulho de ter iniciado com ele na política. Creio que no início ele demorou ali, porque o pessoal demora a se adequar, assim como eu demorei a se adequar a vereador, e assim a gente vai pegando o jeito. Mas agora que ele engrenou, ele já sabe como fazer, organizou bem a casa lá, e a secretaria está fluindo. Aqui vai meus parabéns ao secretário Lucas Suzin. Muito obrigado. Obrigado. Senhor presidente, era isso. Muito obrigado. Tenham todos um abençoado Natal. Obrigado, vereador D'Ambros. Parabéns pelo seu trabalho. Quero fazer parte da